Fala pessoal do terceiro, tudo bem? Estamos de volta aqui com as nossas aulas. Agora é a vez de física, portanto peço que vocês acompanhem o vídeo com a apostila na frente 3. A gente vai falar agora do módulo 1. O título é eletricidade, mas eu tenho que fazer uma abordagem introdutória para vocês entenderem o que vem pela frente. A primeira coisa importante é que esse conteúdo é extremamente novo. A frente 1 da nossa apostila revisa o primeiro ano, a frente 2 revisa o segundo ano e a frente 3 está por conta da matéria que é exclusiva do terceiro ano do ensino médio. E a gente vai ver eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo. E aí agora a gente começa com eletricidade. É bom saber que essa parte, na verdade, ela é dividida em dois grandes itens, né? Que é a eletrostática e a eletrodinâmica. Um dado curioso e muito particular do material de vocês é que, assim, no sentido normal do conteúdo, primeiro se vê eletrostática para depois se vê eletrodinâmica. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai precisar de conceitos da eletrostática para estudar a eletrodinâmica, embora a eletricidade seja um conceito da eletrodinâmica. Então, quer dizer, em outras palavras, na maioria das vezes, quando começa a se estudar a eletricidade, já se passou o conteúdo todo de eletrostática, então o conceito de carga elétrica, força elétrica, diferença de potencial elétrico, diferença de potencial, energia potencial elétrico, tudo isso já deveria ter sido visto. Mas não é de hoje que o conteúdo de vocês trata de eletrodinâmica primeiro, que é eletrostática. Sempre deu para fazer essa adequação e é isso que eu vou fazer a partir de agora. Existem dois conceitos muito importantes da eletrostática que vão influenciar diretamente na eletrodinâmica para a gente estudar a eletricidade nessa parte de introdução. O primeiro é o conceito de carga e o segundo é o conceito de diferença de potencial. Embora a gente não possa ficar muito tempo nos conceitos de eletrostática, para a gente poder passar logo para a eletrodinâmica e começar realmente a nossa frente 3, eu vou, entre aspas, perder um tempinho aqui para explicar o que seria carga elétrica. Mas assim, para diferenciar as duas partes dessa nossa frente 3, eletrostática vai estudar as cargas elétricas inertes, paradas, e as relações entre elas. Eletrodinâmica vai estudar as mesmas cargas, só que em movimento. Aliás, esse lance de cargas em movimento vai interferir diretamente na questão da eletricidade. Bom, vamos lá um pouquinho para o conceito de carga elétrica, que, repito, faz parte da eletrostática. A carga elétrica, que é uma grandeza natural, a unidade de medida dela é Coulomb, e ela é relativa ao saldo entre partículas positivas e negativas presentes no corpo. Por exemplo, quando você vai estudar um átomo equilibrado é dito assim, eletricamente, porque o número de prótons positivos é igual ao número de elétrons negativos. Dessa forma, lá dentro do átomo tem cargas elétricas positivas, tem cargas elétricas negativas, mas em número elas são iguais e em valor acaba sendo igual também. Ou seja, um átomo equilibrado vai assumir carga neutra, carga zero, justamente porque o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Para nós aqui, vão ser interessantes as partículas, os corpos que assumem cargas positivas ou os corpos que assumem cargas negativas. O que quer dizer um corpo assumir carga positiva? Significa que ele tem mais partículas positivas do que negativas. Por exemplo, um cátion lá da química, né? O cátion é o átomo que eventualmente perdeu elétron e aí ele fica com um número de prótons maior do que o número de elétrons. Aí ele assume uma carga positiva. A carga negativa vai ser assumida quando o número de cargas negativas no total é maior do que o número de cargas positivas. Isso acontece, por exemplo, seguindo a mesma linha de raciocínio, num ânion, né? Então, o ânion é aquele átomo que ganhou elétron e por isso ele ficou negativo. As próprias partículas subatômicas,
como prótons e nêutrons, também tem essa ideia de que carregam cargas dentro dela. O nêutron, por exemplo, ele é neutro, mas dentro dele tem algumas cargas que se anulam. O caso do nêutron é esse aqui, né? Lá dentro do nêutron tem cargas positivas e negativas, né? Os chamados quarks. Eles se anulam dando uma carga resultante, o nêutron assume uma carga nula. O próton, por exemplo, ele assume uma carga positiva porque ele tem dois quarks do tipo positivo, chamado quark up, e um quark negativo, chamado quark down. Cada quark up tem 2/3 da carga de um elétron, cada quark down tem 1/3 da carga do elétron, só que negativo. Se fizer o somatório disso aqui, você vai ver que vai dar 1, que é exatamente a carga que o próton assume. A gente sabe que o próton tem a mesma carga em módulo que o elétron, só vai diferenciar o sinal. Então, assim, o que você precisa saber, no geral, de carga elétrica é que as cargas elétricas podem ser positivas ou negativas e que, principalmente, existe uma tendência muito grande na natureza de que as cargas entrem em equilíbrio. O tempo inteiro, se você tiver regiões com cargas positivas e regiões com cargas negativas, se você puder conectar essas regiões, vai haver uma tendência natural dessas regiões tentarem se equilibrar. Isso vai interferir diretamente no conceito principal do nosso módulo, que é o conceito de eletricidade. Agora, um outro conceito da eletrostática que a gente vai precisar aqui na nossa eletrodinâmica é o conceito de diferença de potencial. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: para isso, como o conceito de diferença de potencial depende do conceito de potencial, e a gente vai ver isso lá na frente 3, na nossa sequência na eletrostática. Como eu disse, o conteúdo de vocês está um pouco invertido, mas a ideia que vocês precisam entender é assim: surge uma diferença de potencial quando você tem uma região com falta de elétrons, portanto ela é positiva, e uma região com sobra de elétrons, portanto ela é negativa, e existe a possibilidade de você conectar essas duas regiões. Na realidade, essa região onde falta elétron está desequilibrada, essa região onde sobram elétrons está desequilibrada. E a gente tem que pensar naquele princípio do menor esforço da natureza, que o sistema que tem menor energia potencial guardada é aquele sistema que está mais próximo da sua situação natural. Portanto, esse sistema aqui não está equilibrado porque ele falta elétron, esse sistema aqui não está equilibrado porque sobram elétrons, e assim, existe uma tendência muito grande desses dois sistemas quererem se equilibrar justamente por causa da diferença que existe entre eles. Essa diferença a gente chama de diferença de potencial. Vai ficar suficiente você entender aqui na eletrodinâmica que diferença de potencial é quando você tem uma região positiva e uma região negativa. Na positiva falta elétron, na negativa sobram elétrons. Então a tendência, e aqui a ideia inicial é que essas regiões estão muito afastadas, não há possibilidade de entrar em equilíbrio desse jeito, mas se você conectar as duas, pode ser que elétrons da região onde está sobrando passem para a região onde está faltando. Isso a gente chama de diferença de potencial, que nós vamos representar pela sigla DDP, diferença de potencial. Então, repetindo resumidamente, você tem diferença de potencial quando você consegue ligar uma região positiva a uma região negativa para ter a tendência de essas duas regiões se equilibrarem. Agora, como é que você vai ligar uma região na outra? Eu preciso de um condutor elétrico. Lá na parte teórica da apostila de vocês, que eu recomendei a leitura, vocês vão fazer a leitura, tranquilo, lá. Lá tem uma parte, uma seção falando de condutores e isolantes, que é importante, assim, resumidamente falando. Nos condutores você tem elétrons livres, e esses elétrons livres possibilitam essa tendência do fluxo de busca de equilíbrio entre essas duas regiões. Um isolante elétrico, ele não tem tantos elétrons livres e, portanto, ele vai ter dificuldade em conduzir. Se ele tem dificuldade em conduzir, a gente vai chamá-lo de isolante, certo? Então, você tem aqui um condutor elétrico, cuja representação
está simplificada aqui. Nesse condutor elétrico, cada bolinha dessa, pessoal, imaginem que são elétrons livres. E repara que as setinhas que eu coloquei aqui são para representar que no condutor elétrico os elétrons são livres, né? Eles estão dispostos a criar um movimento, só que esse movimento é todo desordenado. Prestem muita atenção nessa ideia. Eu vou pegar esse condutor para poder conectar essas duas regiões. A primeira coisa que você deve reparar em relação ao desenho anterior é que agora os elétrons se ordenaram. Todos eles estão indo num único sentido. Fluxo ordenado de elétrons você só tem quando pega o condutor, que tem elétrons disponíveis, e conecta esse condutor a uma diferença de potencial. Repetindo, fluxo ordenado de elétrons você vai ter quando pega o